exclusivamente quanto, a seu ver, governa os astros e os cristais. O fenômeno mais curioso é o de imaginarem que aclaram o problema com as suas explicações obscuras. O espírito, diz o Dr. Hermann Scheffler, outra coisa não é senão uma força da matéria, imediatamente resultante da atividade nervosa. Mas, de onde provém essa atividade nervosa? Do éter, em movimento nos nervos. De sorte que, os atos do espírito são o produto imediato do movimento nervoso, determinado pelo éter, ou do movimento deste nos nervos ao qual importa juntar uma variação mecânica, física ou química, da substância imponderável dos nervos e de outros elementos orgânicos. Eis aí, suponho, bem esclarecida a questão. Virchow diz que a vida não é mais que modalidade particular da mecânica, e Buchner afirma que o homem não passa de produto material, que não pode ser o que os moralistas pintam, que não tem faculdade alguma privilegiada, que há em todos os nervos uma corrente elétrica predica do Bois Raymond e que o pensamento mais não é que movimento da matéria. Para Vogt, as faculdades da alma valem como funções da substância cerebral e estão para o cérebro como a urina para os rins. E Moleschott assegura que a consciência, a noção de si mesmo, mas não é que movimentos materiais, ligada a correntes neuroelétricas e percebidas pelo cérebro. Teremos ensejo de assinalar, mais adiante, um ditirâmbo deste mesmo autor sobre o fósforo, o peso do cérebro, as ervilhas e lentilhas. Por agora, limitemo-nos a estes edificantes testemunhos. Admiremos, sobretudo, a conclusão fundamental, e aí temos nós porque os sábios definem a força uma simples propriedade da matéria. Qual a consequência geral e filosófica desta noção tão simples quanto a natural? É que aqueles que falam de uma força criadora, tendo de si mesma originado o mundo, ignoram o primeiro e mais simples princípio do estudo da natureza, baseados na filosofia e no empirismo. E, acrescentam qual homem instruído, com um conhecimento mesmo superficial das ciências naturais, capaz de duvidar não seja o mundo governado como geralmente se afirma, e sim que os movimentos da matéria estão submetidos a uma necessidade absoluta inerente à própria matéria. Assim, pela só autoridade de alguns alemães, que vêm ingenuamente declarar não admitirem, seja como for, a existência de Deus e da alma, agarrando-se embora a uma sombra de noção científica por justificar as suas fantasias, teríamos nós, ao seu ver, de abjurar a ciência, ou deixar de crer em Deus. Tivessem tido apenas a precaução de aplicar as regras do silogismo ao seu método, tivessem tido o cuidado de propor, primeiramente, as premissas irrefutáveis e não tirar delas senão uma conclusão legítima, e poderíamos acompanhá-los no raciocínio e conferir-lhes um prêmio de retórica. Mas, vede em que consiste o seu processo, maior a força é uma propriedade da matéria. Menor, portanto, uma propriedade da matéria não pode ser considerada superior, criadora ou organizadora dessa matéria. Conclusão logo, a ideia de Deus é uma concepção absurda. É assim que arvoram, antes de tudo, em princípio a tese discutir. Combatendo cerradamente os métodos do cristianismo, essa gente muito se assemelha aos que, no intuito de provarem aos romanos a divindade de Jesus, assim começavam, Jesus é Deus, e desse princípio não provado extraíam todas as deduções. Convicto estamos de honrar grandemente esses escritores, aplicando aos seus postulados as regras do raciocínio, que eles talvez nunca sonharam seguir. Também poderíamos submeter-lhes as pretensões a uma outra forma mais ingênua, assim, antecedente matéria e força encontram-se sempre associadas. Consequente logo, a força é uma qualidade da matéria. Aí temos, penso, um entimema de novo gênero e de consequências bem evidentes, pois não? Mas, é assim que os senhores alemães raciocinam, bem como os seus clarividentes imitadores, positivistas da nossa moderna França. No primeiro caso, o raciocínio peca pela base, e, no segundo, nem mesmo faz jus a esse reproche, porque é uma infantilidade. Certo, pesa dizê-lo, mas é a essa puerilidade, ou melhor perversão da faculdade de raciocinar que se reduz o movimento materialista dos nossos tempos. E nunca, como aqui, venha pela frase do misantropo que dizia não ser o homem um animal pensador, mas, falador. Todo o fundamento desta grande querela, toda a base deste edifício heterogêneo,
cujo desmoronamento pode esmagar muitos cérebros sob os escombros, toda a força deste sistema que pretende dominar o mundo, presente e futuro, todo o seu valor e potência, repousam nessa assertiva fantasiosa, arbitrária e jamais demonstrada, de ser a força uma propriedade da matéria. E é fingindo acompanhar a rigor as demonstrações científicas e só se apoiar em verdades reconhecidas, é confundindo-se ao estandarte da ciência, apropriando-se de suas fórmulas e atitudes, é, enfim, com ela mascarando-se, que os pontífices do ateísmo e do niilismo proclamam as suas belas e edificantes doutrinas. Mas a ciência não é uma mascarada. A ciência fala de viseira erguida, não reivindica falsas manobras, nem luzes de falso brilho. Serena e pura na sua majestade, ela se pronuncia simples, modestamente, como entidade consciente do seu valor intrínseco. Nem procura impor-se, sobretudo, não aventa coisas de que não possa estar segura. Em vez de afirmar ou negar, investiga e prossegue, laboriosamente, no seu mister. A exposição precedente já deixou adivinhar, sem dúvida, a tática do ateísmo contemporâneo. Ele não é fruto direto do estudo científico, mas procura insinuar-se com essa aparência. Evidente a ilusão, nesses filósofos, pois sabemos que há entre eles uns tantos conceitos sinceros. É a força de quererem conjugar à ciência suas teorias, que acabaram por embutir no cérebro essa união clandestina. Essas teorias não podem invocar a seu favor qualquer das grandes provas científicas da nossa época e, sem embargo, dão-se como resultantes de todo o moderno trabalho científico. Isso repetem, e é com essa hermenêutica que abusam dos ignorantes e da juventude desprecavida e entusiasta, tendendo a lhes fazer crer que as ciências, à força de progredirem, acabaram por descobrir e demonstrar que não há Deus nem alma. São eles que fazem a ciência. Dir-se-ia, em os ouvindo, nada haver além deles. Os grandes homens da antiguidade e da Idade Média, tanto como os modernos, são fantasmas, e toda a filosofia deve desaparecer diante do ateísmo pretensamente científico. Preciso se faz que a imaginação popular não se deixe iludir por simples jogo de palavras, que mais valem, às vezes, por verdadeira comédia. Importa que as criaturas pensem por si mesmas, julguem com conhecimento de causa e adquiram a certeza de que os fatos científicos, perquiridos sem prevenção, não comportam as conclusões dogmáticas que lhes querem impor. Vista de perto, a pedra angular a grande custo lançada pelo materialismo contemporâneo deixa entrever que ela não passa de velho e carcomido tronco de madeira podre. No fundo, os partidários do sistema não estão mais seguros do seu cepticismo do que o estariam os calvos discípulos de Heráclito ou de Epicuro. Ainda que queiram convencer-nos do contrário, todo o seu sistema não passa de hipótese, mais vazia e menos fundamentada que muitos romances científicos. E uma vez que são eles próprios a declarar que toda hipótese deve ser banida da ciência, não há como deixarmos de começar por esse banimento. Realmente, com que direito fazem da força tributo da matéria? Com que direito afirmam que a força está submetida à matéria, que lhe obedece passivamente aos caprichos, escrava absoluta de elementos inertes, mortos, indiferentes, cegos? Maior e mais fundado é o nosso direito de inverter-lhes a proposição, derrubando-lhes o edifício pela base. Terminemos assim esta exposição do problema, decidindo que o descrime se coloca nestes termos fundamentais: é a matéria que domina a força, ou antes esta que domina aquela. Trata-se de discutir e escolher uma ou outra, ou, para falar com mais exatidão, trata-se de observar a natureza e optar depois. E, pois que os honrados campeões da matéria afirmam, com tanta segurança, o primeiro enunciado, começamos revocando em dúvida e propondo alegação contrária. No rostro desta obra inscrevemos, por conseguinte, esta pergunta: a força rege ou é regida pela matéria? Este é o dilema que os fatos de si mesmos devem resolver. O panorama geral do universo vai oferecer-nos uma primeira demonstração de soberania da força e da ilusão dos materialistas. Da matéria, nos elevamos às forças que a dirigem, destas, às leis que as governam, e destas, ainda, ao seu misterioso autor. A harmonia repleta o mundo dos seus acordes e o ouvido de alguns ínfimos seres humanos recusam-se a escutá-los. A mecânica celeste lança,
ousadamente, no espaço, o arco das órbitas e o olho de um parasita desses orbes desdenha a grandeza da sua arquitetura. A luz, o calor, a eletricidade, pontos invisíveis projetados de uma outra esfera, fazem circular nos espaços infinitos o movimento, a atividade, a vida, a radiação do esplendor e da beleza, e as indeles criaturas, apenas desabrochadas à superfície de um parasita desses orbes desdenha a grandeza a confessar a fulgurância celeste. É loucura ou é tolice? É orgulho, ou ignorância? Qual a origem e a finalidade de tão estranha aberração? Porque a força vital, a alacre fecunda, palpita no sol como na borboleta que morre com a manhã, no carvalho anoso das florestas como na primaveril violeta, porque a vida magnificante doura as meses de julho e os cabelos anelados da juventude petulante freme no seio virginal das noivas, porque negar a beleza, mascarar a verdade e desprezar a inteligência. Por que envenenar as virtudes eternas que sustentam a estrutura do mundo e eclipsar, tristemente, a luz e mácula que desce dos céus? Antes de penetrar os mistérios do reino tão rico e interessante da vida, devemos considerar o esboço material do universo, começando por demonstrar a soberania da força no tracejar desse mesmo esboço. Dividiremos esta primeira em duas partes, o céu e a terra, para estabelecer em primeiro lugar, por leis astronômicas e depois pelas terrestres, que, onde quer que exista a matéria, esta jamais deixou de ser escrava servil, universalmente dominada pela energia que a rege. Esta divisão não deve sugerir, de modo algum, a velha comparação do céu com a terra, que bem sabemos ser em termos incomparáveis. Considerado como valor absoluto, o céu é tudo e a terra nada é. A terra é átomo imperceptível, perdido no seio do infinito, o céu a envolve no ilimitado e a integra na população astral, sem exceção nem privilégio particular. Reunir os dois vocábulos, é como dizer, os Alpes são uma pedrinha, o oceano é uma gota d'água e o Saara um grão de areia. É comparar o todo a um mínimo do mesmo todo. Importa, portanto, não interpretar literalmente a nossa divisão, que só se justifica por colimar maior clareza do assunto. Para nós, terrícolas, este globo é alguma coisa, assim como para a minúscula lagarta, que aflora numa folha, esta folha algo vale, malgrado a sua insignificância no conjunto da pradaria. Nossa esfera de observação divide-se também, naturalmente, em duas partes, o que pertence e o que não pertence ao nosso mundo. Ora, vamos estabelecer que, fora do nosso mundo, assim como nele, a matéria está em tudo e por toda a parte não passa de coisa inerte, cega, morta, composta de elementos incapazes de se dirigirem por si mesmos, que não agem nem pensam por impulso próprio e que, nos sendais invisíveis do espaço, tanto como nos canais da seiva ou do sangue, o que aglutina em átomos, dirige as moléculas e conduz os mundos, é uma força na qual transparece o plano, a vontade, a inteligência, a sabedoria e o poder do seu amor. 2. O céu. Sumário. As harmonias do mundo sideral. Leis de Kepler. Atração universal. Coordenação dos mundos e dos seus movimentos. A força rege a matéria. Caráter inteligente das leis astronômicas. Condições de estabilidade do universo. Potência, ordem, sabedoria. Negação ateísta. Inclinações curiosas ao organizador. Objeções singulares ao mecânico. Será verdade que não existe no parque da natureza sinal qualquer de inteligência? Resposta aos julgadores de Deus. A contemplação da natureza oferece ao homem culto, incontestavelmente, inefáveis, particulares encantos. Na organização dos seres descobre-se o incessante movimento dos átomos que os compõem, tanto quanto a permuta constante e operante entre todas as coisas. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da Terra. O mesmo calor solar, que mantém no estado líquido a água dos rios e dos mares, conduz a seiva fronde das árvores e faz pulsar o coração dos abutres e das pombas. A luz que espalha veridência nos prados e nutre as plantas com um sopro impalpável também povoa a atmosfera de maravilhosas belezas aéreas. O som que estremece a folhagem canta na orla dos bosques, ruge nas plagas marinhas. Em tudo vemos, enfim, uma correlação de forças físicas, que abrange no mesmo sistema a totalidade da vida sob a comunhão das mesmas leis.
Ora, quanto mais fervente for a nossa admiração pelo radiamento da vida planetária, mais extensiva e aplicável se tornará, em relação aos mundos que aí fulguram acima de nossas cabeças, no cenáculo das noites silenciosas. Esses mundos longínquos que, qual o nosso, se embalam no mesmo éter, sob o império das mesmas energias e das mesmas leis, são igualmente sedes de atividade e vida. Poderíamos apresentar este grandioso e magnífico espetáculo da vida universal como eloquente testemunho da inteligência, sabedoria e onipotência da causa anônima, que houve por bem reverberar, dos primórdios da criação, o seu mágico esplendor no espelho da natureza criada. Mas, não é sob este prisma que desejamos aqui desdobrar o panorama das grandezas celestes. Apenas, para o teatro das leis que regem o nosso mundo, queremos convocar os negadores da inteligência criadora. Se, abrindo os olhos diante desse espetáculo, eles persistirem em sua negativa, já não teremos como nos eximir de responder-lhes, em consciência, que também duvidaremos de suas faculdades mentais. Porque, para falar com franqueza, a inteligência do Criador nos parece infinitamente mais curta e incontestável que a dos ateus franceses estrangeiros. E, como o método positivo consiste em não julgar antes de observar os fatos, corre-nos o dever de examinar primeiro os fatos astronômicos de que falamos e depois da interpretação com que se satisfazem os nossos antagonistas. Se, depois disso, essa sua interpretação satisfizer, subscreveremos de antemão as suas doutrinas, mas, se, ao contrário, revelar-se insensata, temos, como dever de honra e por amor à verdade, de a desmascarar e entregar ao apulpo da plateia. Esqueçamos por momentos o átomo terrestre, no qual o destino nos fixou por alguns dias. Que o nosso espírito se lance ao espaço e veja rolar diante de si o mecanismo gigantesco mundos e mundos, sistemas após sistemas, na infinita sucessão de universos estrelados. Ouçamos, com Pitágoras, as harmonias siderais nas amplas e céleres revoluções das esferas e contemplemos, na sua realidade, esses movimentos simultaneamente vertiginosos e regulares que enfeudam as terras celestes nas suas órbitas ideais. Observamos que a lei suprema, universal, dirige esses mundos. Em torno do nosso Sol, centro, foco luminoso, elétrico, calorífico do sistema planetário, giram os planetas obedientes. Os mais extraordinários labores do espírito humano deram-nos a fórmula da lei, que se divide em 3 pontos fundamentais, conhecidos em astronomia por leis de Kepler, operoso sábio que a descobriu graças ao seu gênio, como a sua paciência, e que discutiu opiniaticamente, 17 anos, as observações do seu mestre Tycho Brahe, antes que distinguisse sob o véu da matéria a força que a rege. Esses 3 pontos são: primeiro, cada planeta descreve em torno do Sol uma órbita elíptica, na qual o centro do Sol ocupa sempre um dos focos. Segundo, as áreas, ou superfícies, descritas pelo raio vetor de um planeta em redor do foco solar são proporcionais aos tempos que levam a descrevê-las. Terceiro, os quadrados dos tempos de revolução planetária em torno do Sol, são proporcionais aos cubos dos grandes eixos orbitários. A síntese dessas leis integra o grande axioma que Newton foi o primeiro a formular na sua obra imortal sobre os princípios. Nesse livro, ensina-nos ele como bem adverte Herschel que todos os movimentos celestes são consequências da lei, isto é, que 2 moléculas materiais se atraem na razão direta do volume de suas massas e na inversa do quadrado das distâncias. Partindo deste princípio, ele explica como a atração exercida entre as grandes massas esféricas, componentes do nosso sistema, é regulada por uma lei cuja expressão é exatamente idêntica, como os movimentos elípticos dos planetas ao redor do Sol e dos satélites ao redor dos planetas, tal como os determinou Kepler, se deduzem consequentes necessários da mesma lei, e como as próprias órbitas dos cometas não são mais que casos particulares dos movimentos planetários. Passando em seguida às aplicações difíceis, faz-nos ver como as desigualdades tão complicadas do movimento lunar prendem seção perturbadora do Sol, assim como se originam as marés da desigualdade de atração que esses 2 astros exercem sobre a Terra e o oceano que a rodeia. E demonstra-nos, enfim, como também a precessão dos equinócios não passa de consequência necessária da mesma lei.
pois é a execução dessas leis que está confiada à harmonia do sistema planetário, é a elas que os mundos devem os seus anos, as suas estações, os seus dias, é nelas que aurem a luz e o calor distribuídos em diversos graus pela fonte cintilante, é delas que derivam a eclosão da vida, a forma e ornamento dos corpos celestes. Sob a ação incoercível dessas forças colossais, os mundos se transportam no espaço com a rapidez do relâmpago e percorrem centenas de mil léguas por dia, sem parar, seguindo estritamente a rota certa e previamente traçada por essas mesmas forças. Se nos fora dado libertar-nos um momento das aparências, sob cujo império nos acreditamos em repouso no centro do universo, e se pudermos abranger num olhar de conjunto os movimentos que animam todas as esferas, haveríamos de ficar surpreendidos com a imponência desses movimentos. Aos nossos olhos maravilhados, enormíssimos globos turbilhonariam rápidos sobre si mesmos, projetados no vácuo a toda a velocidade, quais gigantescas balas que uma força de projeção inimaginável houvesse enviado ao infinito. Admiramo-nos desses comboios ferroviários que devoram distâncias como dragões flamantes e, no entanto, os globos celestes mais volumosos que a nossa Terra deslocam-se com uma rapidez que ultrapassa das locomotivas tanto quanto a destas ultrapassa das tartarugas. A Terra que habitamos, por exemplo, percorre o espaço com a velocidade de 650 mil léguas por dia. Rodeando esses mundos, veríamos satélites em circulação e a distâncias diferentes, mas adstritos e submissos às mesmas leis. E todas essas repúblicas flutuantes inclinam os polos alternativamente para o calor e para a luz, a gravitarem sobre o próprio eixo, apresentando, cada manhã, os diferentes pontos de sua superfície ao beijo do astro-rei. Tiram, assim, da combinação mesma dos seus movimentos, a renovação da beleza e da juventude, renovam a fecundidade no ciclo das primaveras, dos estios, dos outonos e dos invernos, coroam de frondes as montanhas onde o vento suspira, refletem no espelho dos lagos a magia de suas paisagens, envolvem-se, às vezes, na lanugem atmosférica, fazendo dela um manto protetor, ou transformando-a em cadinho retumbante de raios e granizos. Desdobram por superfícies imensas a força das ondas oceânicas, que, também por si, se alteiam sob a atração dos astros, qual seio ofegante, iluminam crepúsculos com os matizes policrômicos dos ocasos comburentes e fremem nos seus polos as palpitações elétricas despedidas dos leques de boreais auroras, geram, embalam e nutrem a multidão de seres que as povoam, e renovam o filão da vida desde as plantas fósseis, do passado até o homem que pensa e sonda o futuro. Todos esses mundos, todas essas moradas do espaço, departamentos da vida, nos apareceriam quais naves bussoladas, conduzindo através do oceano celeste tripulantes que não têm a temer escolhos nem imperícias de comando, nem falta de combustível, nem fome, nem tempestades. Estrelas, sóis, mundos errantes, cometas fúlgidos, sistemas estranhos, astros misteriosos, todos proclamariam harmonia, seriam todos os acusadores de quantos decretam não passar a força de cego atributo da matéria. E quando, acompanhando as relações numéricas que ligam todos esses mundos ao Sol qual coração palpitante de um mesmo ser houvermos personificado o sistema planetário do próprio Sol foco colossal que a todos absorve na sua esplendente e poderosa personalidade então, não tardaremos a ver nesse Sol, com o seu sistema, em trânsito pelos espaços infinitos, o atestado de que todas as estrelas são outros. Tanto sóis, cercados, como o nosso, de uma família que deles recebe luz e vida, e veremos que todas as estrelas são guiadas por movimentos diversos e que, muito longe de ficarem fixas na imensidade, caminham com velocidades terrificantes, ainda mais céleres que as retromencionadas. Só então, o universo inteiro brilhará aos nossos olhos sob o verdadeiro prisma e as forças que o regem proclamarão, com eloquência maravilhosamente brutal de fato concreto, o seu valor, a sua missão, autoridade e poder.
Diante desses movimentos indescritíveis, inconcebíveis mesmo, poderíamos dizer que transportam pelos desertos do infinito essa infinidade de sóis, diante dessa catadupa de estrelas do infinito, diante dessas rotas, dessas órbitas imensuráveis, seguidas com a passividade dos ponteiros de um relógio, da maçã que cai, ou da roda do moinho, obedientes à lei da gravidade, diante da submissão dos corpos celestes a regras que a mecânica e as fórmulas analíticas podem traçar de antemão, bem como da condição suprema de estabilidade e duração do mundo, quem ousará negar que a força não governe, não dirija soberanamente a matéria, em virtude de uma lei inerente ou afeta a própria força? Quem pretenderá subordinar a força cegueira constitucional da matéria e afirmar, à maneira retrógrada dos peripatéticos, que ela não passa de atributo oculto, reduzindo-a ao papel de escrava, quando ela se impõe de tal arte e reivindica credenciais de absoluta suzerania? Que Deus tal nunca permita. Que sucederia se ela, a força, deixasse de agir e abdicasse o seu cetro? A só imaginação desta hipótese dissolve a harmonia do mundo e faz esboroar-se num caos informe, digno resultado, aliás, de tão insensata tentativa. Leis universalmente demonstradas proclamam a unidade do cosmos e evidenciam que o mesmo pensamento que regula as nossas marés oceânicas preside as revoluções siderais das estrelas duplas, nos latifúndios do céu. Tais duplos, triplos, quádruplos sóis giram em conjunto, ao redor do centro comum de gravidade, obedecendo às mesmas leis que regem o nosso sistema planetário. Nada mais próprio do que esses sistemas para nos dar uma ideia da escala da construção dos mundos, diz von Herschel. Quando vemos esses corpos imensos, encasalados, descreverem órbitas enormes, cujo percurso lhes demanda séculos, somos levados a admitir simultaneamente que eles preenchem, na criação, uma finalidade que nos escapa e que atingimos os limites da humana inteligência para confessar a nossa inópia e reconhecer que a mais fecunda imaginação não pode ter do mundo uma concepção aproximativa sequer, da grandeza do assunto. Os astrônomos que humildemente remontam ao princípio ignoto das causas não podem eximir-se de considerar nas mãos de um ser inteligente essa atração universal, que rege inteligentemente o cosmos. A lei de gravitação, dizia o saudoso diretor do Observatório de Toulouse, enfeixa implicitamente as grandes leis que regem os movimentos celestes e, por uma dessas coincidências notáveis que são o mais seguro índice da verdade, longe de temer as exceções aparentes, as perturbações dos movimentos normais, antes delas extrai as mais brilhantes confirmações. Assim é que vemos os geômetras modernos explicarem a precessão dos equinócios pela combinação da força centrífuga, oriunda da rotação da Terra, com a ação do Sol sobre o nosso menisco equatorial. Assim é que vemos, ainda, explicar-se a nutação por uma influência análoga, da Lua, sobre a luminescência mesma da Terra e, mais, as atrações planetárias, a oscilação da eclíptica e do movimento do apogeu solar, do retardamento de Júpiter quando Saturno se acelera, e vice-versa, quando a aceleração se dá em Júpiter, etc. Finalmente, é assim que sabemos por que, sob a influência solar, a média do nosso movimento terráqueo se vai acelerando de século em século e deverá diminuir mais tarde, porque a linha dos nós da Lua perfaz a sua revolução em movimento retrógrado dentro de 18 anos e porque o perigeu lunar se completa em pouco menos de 9 anos, etc. Não somente, em resumo, esse princípio notável explica todos os fenômenos conhecidos, como permite, muitas vezes, descobrir efeitos que a observação não indica. De modo que se poderia estabelecer a priori, pela análise, a constituição do mundo e não nos socorrer-nos da observação senão em alguns pontos de referência, de que se utilizam os geômetras sob a denominação de constantes, nos seus cálculos. Tudo, pois, no universo, marcha por efeito de uma organização admirável de simplicidade, visto que os movimentos, aparentemente mais complicados, resultam da combinação de impulsos primitivos com uma força única agindo sobre cada molécula material, força única, com a qual, e consequentemente, haja de ocupar-se, por assim dizer, o Criador. Mas, também, que desenvolvimento de poder não requer a produção incessante dessas forças, cuja existência não é essencialmente inerente à matéria.
Oh, como deve ser vigilante a mão eterna que sabe, a cada momento, renovar tais forças, até nos mais impalpáveis átomos dos inumeráveis astros destinados a povoar as regiões de infinita imensidade. Não será o caso de dizer com o rei profeta, inclinando-se perante tanta grandeza, Coelie narrant gloriam de. A partir de Newton e Kepler, sabemos que o universo é um dinamismo imenso, cujos elementos em sua totalidade não cessam de agir e reagir na infinidade do tempo e do espaço, com atividade indefectível. Esta é a grande verdade que a astronomia, a física e a química nos revelam nas imponentes maravilhas da criação. Tal o sublime espetáculo do mundo, tais as leis constitutivas da sua harmonia. Ora, qual a perfídia de linguagem, ou de raciocínio, que os materialistas utilizam para traduzir pro domo sua esses fatos e concluírem pela ausência de todo e qualquer pensamento divino? Eis aqui os argumentos inscritos em letras berrantes num catecismo materialista que, por seu colorido de ciência, se tem imposto a muita gente. Todos os corpos celestes, pequenos ou grandes, se conformam, sem relutância, sem exceções nem desvios, com esta lei inerente a toda a matéria e a toda partícula de matéria, como podemos experimentar a cada momento. É com uma precisão e certeza matemáticas que todos esses movimentos se fazem reconhecer, determinar e predizer. Os espiritualistas veem nestes fatos o pensamento de um Deus eterno, que impôs à criação as leis imutáveis de sua perpetuidade. Os materialistas, porém, ao contrário, não veem nisso senão a prova de que a ideia de Deus não passa de uma pilhéria. Outro fora o caso, se existissem corpos celestes caprichosos ou rebeldes, se a grande lei que os rege não fosse soberana. É fácil, diz Buchner, conciliar o nascimento, a constelação, e o movimento dos orbes com os processos mais simples que a matéria de si mesma nos possibilita. A hipótese de uma força pessoal criadora é inadmissível. Por quê? Ninguém, jamais, pôde sabê-lo. Os espiritualistas admiram o movimento dos astros, a ordem e a harmonia que a eles preside. Ingênuos! No universo não há ordem nem harmonia e sim, pelo contrário, a irregularidade, os acidentes, a desordem, que excluem a hipótese de uma ação pessoal regida pelas leis da inteligência, mesmo humana. Ponderemos, Copérnico publicou Revoluções Celestes, após 30 anos de árduos labores, Galileu só depois de 20 anos fecundou a lei do pêndulo, Kepler não levou menos de 17 para formular suas leis e Newton, já octogenário, dizia não ter ainda chegado a compreender o mecanismo dos céus, e, depois disso, vem propor-nos acreditar que essas leis sublimes e que tudo, quanto esses gênios possantes mal puderam encontrar e formular não revelam no ascendente que as impôs a matéria, uma inteligência sequer igual à do homem. E o Sr. Renan escreve então esta frase: por mim, penso não haver no universo inteligência superior à humana. E ousam compadrinhar-se com acidentes que propriamente o não são, para afirmarem que não existe harmonia na construção do mundo. Que seria, então, preciso para vos satisfazer, senhores criticistas de Deus? Vamos dizê-lo, primeiro, que não houvesse espaço, ou que esse espaço fosse menos vasto, visto haver, decididamente, muito espaço no infinito, se houvéramos de atribuir a uma força criadora individual, diz Buchner, a origem dos mundos para a habitação de homens e animais, importaria saber para que serve esse espaço imenso, deserto, vazio, inútil, no qual flutuam planetas e sóis? Porque os outros planetas do sistema não se tornaram habitáveis para o homem? Na verdade, formulais uma pergunta bem simples. E aí temos como esses senhores se dão a fantasia de declarar inútil o espaço, a querer que todos os globos se comuniquem entre si. O caricaturista Granville já tivera a mesma ideia, quando representou num dos seus encantadores desenhos os jupiterianos em excursão a Saturno, atravessando uma ponte, de charuto à boca. E o anel de Saturno lá está como um grande alpendre, onde os saturninos vão à noite refrescar-se. Se esse é o desejado universo, cujo primeiro resultado seria imobilizar o sistema planetário, mais avisados andariam os inventores dirigindo-se seriamente à escola de pontes e calçadas, antes que à filosofia. Que esta, na verdade, nada tem com isso.
Se houvesse um Deus ajuntam, para que serviriam as irregularidades e desproporções enormes de volume e distância entre os planetas e o nosso sistema solar? Por que essa completa ausência de ordem, de simetria, de beleza? Havemos de convir que é preciso ser um tanto pretensioso para admirar cenografias de bastidores teatrais e recusar ao mesmo tempo a beleza e a simetria às obras da natureza. Parece-nos mesmo que é a primeira increpação que se faz neste sentido. De resto, esses senhores não nos oferecem senão negações. Negação de Deus, da alma, do raciocínio e seus poderes, sempre, e em tudo, negação. Isso é o que propriamente lhes concerne, e nada mais. Sua pretensa consciência científica é simples burla. Nossos espirituosos adversários não raro resvalam no plano raso das puerilidades. Um dentre eles adverte que a luz caminha com a velocidade de 75.000 léguas por segundo, achando que é pouco e que é ridículo para um criador o não poder acelerá-la. Outro acha que a Lua também não gira suficientemente célere. A Lua, diz o americano de Sontutli, não gira senão uma vez sobre si mesma, enquanto completa a sua revolução em torno da Terra, de sorte que lhe apresenta sempre a mesma face. Assiste-nos legítimo direito de perguntar por quê, pois se houvesse nisso um intuito qualquer, a sua execução deveria ser assinalada. Na verdade, o Criador foi assaz negligente deixando de admitir esses senhores na intimidade da sua técnica. Já se viu uma coisa assim? Deixá-los em completa ignorância dos fins que se propôs ao fazer rodar tão lerdamente a nossa amável luazinha. Mas, de fato, será que Deus não poderia ter tido melhor conduta a benefício de nossa instrução pessoal? Nós? Por que, perguntamo-nos ainda, a força criadora não gravou em linhas de fogo, certo em alemão, o seu nome no céu? Por que não deu aos sistemas siderais uma ordem que nos desse a conhecer, de maneira evidente, sua intenção e desígnios? Que estúpida divindade! Com efeito, senhores, sois admiráveis e a vossa maneira de raciocinar iguala à vossa ciência, o que aliás não é pouco. Que pena não terdes vós mesmos construído o universo. Sim, porque então teríeis prevenido todos estes inconvenientes. Mas, dizei-me, estáis bem certos de conhecer integralmente a matéria para afirmar que ela substitui Deus, com vantagem? Será que ela vos explica completamente o estado do universo? Que respondeis, bem duvida, atada não nos é dado saber ao certo por que a matéria tomou tal movimento em tal momento, mas, a ciência atada não dispõe a última palavra e não é impossível que ela nos revele um dia a época em que nasceram os mundos. Tal a definitiva resposta desses senhores. Por ela, ainda se confessam um tanto ignorantes. Que sucederá, então, quando se compenetrarem de que conhecem tudo, em absoluto? Ó ciência, senão estes os frutos da tua árvore? Aqui, é bem o caso de confessar, com o próprio Büchner, que a comumente invocada profundeza do espírito alemão é antes perturbação que profundeza de espírito. O que os alemães chamam filosofia, acrescenta o mesmo escritor, não é mais que mania de jogar com ideias e palavras, e com o que se atribuem o direito de olhar outros povos por cima dos ombros. Não há sabedoria, inteligência, ordem, harmonia no universo. Semelhante acusação será mesmo feita a sério? Por nós, temos que é lícito duvidar. Em outubro de 1604, magnífica estrela surgiu de improviso na constelação da Serpente. Os astrônomos ficaram assaz surpresos, por isso que uma tal aparição parecia contrária à harmonia dos céus. As estrelas variáveis ainda não eram conhecidas. Como, pois, nascera aquela? Fortuitamente? Engendrada ao acaso? Estas as interrogações de Kepler, quando sobreveio um pequeno acidente. Ontem, disse-o ele, no curso das minhas elucubrações, fui chamado para o jantar. Minha mulher trouxe à mesa uma salada. Pensas, disse-lhe eu, que, se desde os primórdios da criação flutuassem no ar, sem ordem nem direção, pratos de estanho, folhas de alface, grãos de sal, azeite e vinagre, pedaços de ovo cozido, o acaso juntaria hoje para fazer uma salada, não tão boa como esta? Seguramente, respondeu-me a bela esposa. Ninguém ousou considerar a nova estrela como produto do acaso e hoje sabemos que o acaso não tem guarida no mecanismo dos astros.
Kepler viveu adorando a harmonia do mundo e só como extravagância admitia dúvidas a respeito. Os fundadores da astronomia Copérnico, Galileu, Thiebrae, Newton, todos se acordam no mesmo culto de Kepler. Não são, portanto, os astrônomos que increpam o céu de falta de harmonia. Ó mundos esplendorosos, sóis do infinito, e vós, terras habitadas que gravitais em torno desses focos brilhantes, cessai vosso movimento harmonioso, sustai vosso curso. A vida vos irradia da fronte, a inteligência mora em vossas tendas e os vossos campos recebem, dos multifários sóis que os iluminam, a seiva fecunda das existências. Sois levados, no infinito, pela mesma soberana mão que sustenta o nosso globo, mercê da suprema lei que inclina o gênio à adoração da grande causa. Daqui, seguimos os vossos movimentos, malgrado as inomináveis distâncias que nos separam, e observamos que esses movimentos são regulados, qual os nossos, pelas 3 regras que a genialidade de Kepler vingou formular. Do fundo abismal dos céus, vós nos ensinais que uma ordem soberana e universal rege os mundos. Vós nos contais a glória de Deus em termos que deixam a perder de vista os com que a proclamava o rei profeta, escreveis no céu o nome desse ente desconhecido, que nenhuma criatura pode sequer pressentir. Astros de movimentação maravilhosa, gigantescos focos da vida universal, esplendores do céu, vós nos fazeis genufletir, como crianças, à vontade divina e os vossos berços balançam confiantes na imensidade, sob o olhar do Onipotente. Percorreis humildemente a rota a cada qual traçada, ó viajores celestes. E desde os mais remotos séculos, desde as idades inacessíveis em que saístes do primitivo caos, eis-vos manifestando a previdente sabedoria da lei que vos conduz. Insensatos, massas inertes, globos cegos, brutos notívagos, que fazeis? Parai, cessai com esse eterno testemunho. Detende o turbilhão colossal dos vossos cursos múltiplos. Protestai contra a força que vos avassala. Que significa essa obediência servil? Então, filhos da matéria, não será ela soberana do espaço? Dar-se-á que haja leis inteligentes? Forças diretoras? Nunca, jamais. Laborais num erro insigne, ó estrelas do infinito, sois vítimas do mais ridículo ilusionismo. Escutai, pois, no fundo dos vastos desertos siderais, dormita obscuro um pequenino globo desconhecido. Não tendes acaso percebido, uma que outra vez, entre as miríades de estrelas que branqueiam a Via Láctea, uma estrelinha de ínfima grandeza? Pois bem, essa estrelinha, como vós, é também um sol e em torno dele rolam algumas miniaturas de mundos tão pequeninos que rolariam quais grãos de areia, na superfície de um de vós. Ora, sobre um dos mais microscópicos planos desses microscópicos mundículos, há uma raça de racionalistas e, no seio da raça, um núcleo de filósofos que acabam de declarar positivamente, ó magnificências, que o vosso Deus não existe. Soberbos pigmeus levantaram-se na ponta dos pés, pensando ver-vos assim de mais perto. Eles vos acenaram para que vos detivesseis e proclamaram, em seguida, que os ouvisseis e que toda a natureza estava com eles. Em alto e bom som, proclamam-se os intérpretes únicos dessa natureza imensa. A lhes darmos crédito, pertence-lhes, doravante, o cetro da razão e o futuro do pensamento humano está em suas mãos. Firmemente convencidos estão eles, não só da verdade, mas, sobretudo, da utilidade de sua descoberta e da benéfica influência resultante para o progresso desta pequena humanidade. Ao demais fizeram constar que todos quantos lhes não compartilhassem a opinião estavam em contradita com a ciência natural e que a melhor qualificação cabível a esses dissidentes retardatários é de ignorantes obcecados. Não vos exponhais, portanto, a serdes tão desfavoravelmente julgadas por esses senhores, ó portentosas estrelas. Procedei de maneira a distinguir o nosso imperceptível Sol, o nosso átomo terrestre, a nossa vermínea racionalidade, aderindo a esta declaração capital, paralisai o mecanismo do universo e com ele a dimensão e a harmonia, substituí o movimento pelo repouso, a luz pela treva, a vida pela morte, depois, quando toda a capacidade intelectual for aniquilada, todo o idealismo banido da natureza, suprimida toda a lei, atrofiada toda a força.
O universo se pulverizará, vós vos dispersareis em pó no bojo da noite infinita, e se o átomo terrestre ainda subsistir, os senhores filósofos, últimos viventes, estarão satisfeitos. Não mais se poderá dizer que haja inteligência na natureza. 3. A Terra Sumário Lei das combinações químicas, proporções definidas do infinitamente pequeno e dos átomos, circulação molecular sob a ação das forças físico-químicas, a geometria e a álgebra no reino inorgânico, a estética das ciências, o número tudo rege, harmonia dos sons, harmonia das cores, importância da lei, menor importância da matéria, sua inércia, o primeiro surto da força orgânica no reino vegetal. Os mesmos argumentos que tiramos do panorama do universo sideral e da inteligência da mecânica celeste, por demonstrar o ascendente da força sobre a matéria, podem colher ao exame dos corpos terrestres. Lá, era o hino do infinitamente grande, aqui, a minudência do infinitamente pequeno. A força rege identicamente os movimentos atômicos e as órbitas imensas das esferas siderais. Muda de objeto, muda de nome na classificação dos homens, mas não deixa de ser sempre a mesma força, isto é, a atração universal. Chamam-lhe coesão, quando grupa os átomos que constituem as moléculas, e gravitação, quando impulsa os astros em torno do centro comum de sua gravidade. O nome humano não altera, porém, o fato físico. As moléculas, de constituição substancial, são formadas por uma reunião geométrica de átomos tomados entre os corpos em química chamados simples. Cada molécula é um modelo de simetria e representa um tipo geométrico. Assim, por exemplo, a molécula de ácido sulfúrico monohidratado é um sólido geométrico, regular, um heptaedro de base quadrada, composto de 7 átomos SH2O4. Os corpos simples, para formar os compostos, não se podem combinar senão em números proporcionais, determinados invariáveis. Sabemos que se designam sob o nome de equivalentes os números que exprimem quantidades ponderáveis dos diversos corpos suscetíveis de entrarem, elas ou seus múltiplos, nas combinações químicas e aí se substituírem mutuamente, para formar compostos quimicamente análogos. 100 partes de oxigênio, em peso, combinam-se, por exemplo, com 12,50 de hidrogênio, para formar água. Esta será sempre composta nessa proporção e ninguém poderá, absolutamente, juntar a combinação da molécula de água a uma partícula a mais de qualquer dos componentes. A água formada pela combustão de uma chama é, identicamente, a mesma das fontes e dos rios. Do mesmo modo, 100 partes de oxigênio se combinarão com 350 de ferro para formar o protóxido de ferro. Regras são essas, absolutas, às quais a matéria é forçada a obedecer. A natureza tem horror ao acaso, tanto quanto ao vácuo, como se dizia outrora. E não só esses equivalentes representam numericamente todas as combinações de corpos com oxigênio, como todas as desses corpos entre si, de modo que, em nosso exemplo, se o ferro se combinar com o hidrogênio, será sempre na proporção de 350, equivalente do ferro, para 12,50, equivalente do hidrogênio. De resto, todas essas combinações obedecem a regras geométricas e a cristalização dos corpos pode sempre ser levada a um dos 6 tipos fundamentais, o cubo, os 2 prismas retos, o romboide e os 2 prismas oblíquos. Para explicar não apenas as combinações, mas também todos os movimentos múltiplos que se operam nas transformações incessantes da matéria, nos fenômenos de contração e dilatação, na manifestação das diversas propriedades dos corpos, admite-se que os átomos não se tocam, ainda nos corpos mais densos e mais sólidos, que estão isolados entre si e que, em razão de sua pequenez, os intervalos que os permeiam guardam a relatividade proporcionalmente exata, com os dos corpos celestes. Finalmente, assim como os corpos celestes se movem em torno uns dos outros, sem por isso deixarem de estar unidos num elo solidário, assim também os átomos oscilam em torno de sua respectiva posição, sem se afastarem dos limites regulados pela coesão ou pela afinidade molecular. Entre o mundo das estrelas e dos átomos não há diferença essencial.
Engrossai esse cristal, essa simples molécula, suponde-a desenvolvendo-se a ponto de atingir o volume do sistema planetário mais de uma nebulosa, e tereis um verdadeiro sistema, com suas forças e movimentos. Se, ao contrário, supuserdes que o sistema planetário se contrai, que todas as distâncias se encurtam, que todos os corpos que o integram diminuem e chegam, finalmente, às proporções de um agregado químico, tereis regressado ao microcosmo. Além disso, as medidas expressivas do infinitamente grande, ou pequeno, estão em nós e não na natureza, de vez que tudo referimos a nós, como a um ponto de comparação. As noções de grandeza são puramente relativas. A natureza não tem essas maneiras de ver. Os fenômenos do calor, da luz, do som, do magnetismo, explicam-se por esta concepção dos movimentos atômicos. Sob a influência dessas forças exteriores, as moléculas se retraem ou se dilatam e modificam seus movimentos, tal como fazem os mundos, precipitando o curso no perifélio e retardando nas longínquas regiões do afélio. Quando, por um choque, produzimos vibrações num corpo sonoro, suas moléculas agitam-se em cadência, seguindo o ritmo de sua harmonia. Ora, esses átomos são de uma pequenez inexprimível. Calculou-se que o número de átomos encerrados num minúsculo cubo de matéria orgânica do tamanho de uma cabeça de alfinete, deveria atingir a cifra inconcebível de 8 sextilhões, isto é, 8 seguido de 21 zeros. Suposto quiséssemos proceder à contagem, na proporção de 1000 por segundo, haveríamos de viver 250.000 anos para completá-la. Não o vingaríamos, portanto. Mas, seja como for, a substância dos corpos é um pequeno mundo, um mundo analítico, no seio do qual o infinitamente pequeno é regulado por leis tão rigorosas quanto as do infinitamente grande, o sideral. Quando sabemos que uma polegada cúbica de Trípoli contém 40.000 milhões de galhos fósseis, quando imaginamos que na classe dos infusórios o microscópio nos faculta distinguir vibriões cujo diâmetro não excede 1 milésimo de milímetro e que esses minúsculos seres se movem na água, ágeis, providos de aparelhos de locomoção, de músculos e de nervos, que se alimentam e possuem vasos de nutrição, que procuram, perseguem, combatem a presa nos abismos da gota d'água, com velocidade e força comparáveis à de um cavalo a galope, quando consideramos, enfim, que esses pequeninos seres são providos de órgãos sensitivos, já nos não custa crer que as moléculas de gelatina e albumina, que os constituem, são de uma tenuidade inimaginável e que os átomos componentes se integram sem metáfora em nossa ideia do infinitamente pequeno. Ora, esses átomos não se alteram, são invariáveis e imutáveis, as moléculas dos corpos compostos em formação, das quais se encontram eles geometricamente associados, não mudam mais, ainda que passando de um ser para outro. Pela troca perpétua, operante em todos os seres da natureza e que a todos os encadeia sob o império de uma comunhão substancial, pela comunicação permanente das coisas entre si, da atmosfera com as plantas e todos os seres que respiram, das plantas com os animais, da água com todas as substâncias organizadas, pela nutrição e assimilação que perpetuam a cadeia das existências, as moléculas entram nos corpos e deles saem. Mudam de proprietário a cada instante, mas conservam essencialmente a sua natureza intrínseca. Reconhecemos, com os nossos adversários, que a molécula de ferro não varia, quer quando, incorporada ao meteorito, percorre o universo, quer quando retine no trilho ou na roda do vagão, ou ainda quando, em glóbulo sanguíneo, reponta a fronte do poeta. Qualquer que seja, pois, o habitáculo transitório das moléculas, elas conservam a sua natureza e propriedades essenciais. Os átomos são os infinitamente pequenos, sempre separados entre si, todavia, encadeados por essa mesma força invisível que retém as esferas nas suas órbitas. Toda matéria, orgânica ou inorgânica, visto ser idêntica, obedece primacialmente a essa força. Suas mínimas partículas são como astros no espaço, atraem-se e repelem-se por seus respectivos movimentos. Sob o véu dessa matéria, que se nos figura pesada e densa, devemos, portanto, lobrigar a força, que avassala e rege o mineral, pesa os elementos, ordena as combinações, traça regras absolutas e, governando discricionariamente, faz dela uma escrava indele, maleável e submissa às leis primígenas que consagram a estabilidade do mundo.
É indubitável que os estados da matéria são regulados por leis. Já admirastes, alguma vez, os processos característicos da cristalização? Nunca examinastes ao microscópio a formação das estrelas de neve e das moléculas cristalinas de gelo? Nesse mundo invisível, como no universo visível, cada movimento, cada associação se efetua sob a direção de uma lei. É sempre o mesmo ângulo, as mesmas linhas e sucessões. Jamais as leis humanas lograram obediência tão absolutamente passiva. Nunca geômetra algum construiu figura tão perfeita qual a que naturalmente reveste a mais insignificante molécula. As leis da natureza regem o movimento dos átomos nos seres vivos, como nos inorgânicos, a mesma molécula passa sucessivamente do mineral ao vegetal e ao animal, neles incorporando-se segundo as leis que organizam todas as coisas. A molécula de ácido carbônico, a exalar-se do peito o preço do moribundo em seu leito de dor, vai incorporar-se à flor do jardim, à relva do prado, ao tronco da floresta. A molécula de oxigênio que se desprende dos últimos ramos do anoso carvalho vai incorporar-se ao cabelinho louro do recém-nascido, no seu berço de sonhos. Nada podemos mudar na composição dos corpos. Nada nasce, nada morre. Só a forma é perecível. Só a substância é imortal. Constituímo-nos da poeira dos antepassados, os mesmíssimos átomos e moléculas. Nada se cria, nada se perde. Uma vela que ardeu completamente deixa de existir para os olhos vulgares e nem por isso deixará de existir integralmente. Se lhe recolhêssemos as substâncias consumidas, reconstituí-la-íamos com o seu peso anterior. Os átomos viajam de um a outro ser, guiados pelas forças naturais. O acaso não colhe nessas combinações e casamentos. E se nesta permuta perpétua dos elementos constitutivos de todos os corpos a natura, bela e radiante, subsiste em sua grandeza, esta potência peculiar à Terra é unicamente devida à previdência e rigor das leis que organizam essas transmigrações etapas atômicas, de guarnição em guarnição. Se a organização militar da França se atribui a um conselho inteligente, parece-nos que a organização química dos seres, aliás muito superior àquela, atesta um plano inteligente e um pensamento diretor. No entanto, o papel que a lei desempenha no universo anda por aí relegado à categoria de fábula pelo autor da resposta às cartas de Liebig. Em sua opinião, o grande químico não tem motivos para dizer que foi a lei que tudo construiu. A lei não passaria de uma ideia geral, induzida de caracteres sensíveis, e como se não encontra a lei senão depois das experiências, seguir-se-ia que ela na realidade não existe. Enquanto acreditarem que a lei fez o mundo, em vez de a considerarem como resultante dele e por ele iluminando-se, a inteligência humana dormirá nas trevas e a ideia há de antepor-se à experiência. Para exilar da natureza o espírito, particularmente o espírito geométrico, é preciso recusar a evidência ao papel representado pelo número e obstinar-se a não ouvir a universal harmonia profusamente espalhada nas obras criadas. A harmonia não é tão só a fraseologia musical escrita em partituras e executada por instrumentos humanos, não consiste apenas nessas obras-primas a justo título admiradas e afloradas nos belos dias de inspiração, dos cérebros dos Mozart e dos Beethoven. A harmonia enche o universo com os seus acordes. Antes de tudo, diga-se, a música propriamente dita é, de si mesma e por inteiro, formada pelo número, cada som é uma série de vibrações em quantidade definida e as relações harmônicas dos sons não são mais do que relações numéricas. A gama é uma escala de cifras e os tons, maior e menor, são criados pelos números, assim como os acordes não passam, também eles, de uma combinação algébrica. Depois, como aprovar a exclusiva soberania do número, vemos que todo compositor há de obedecer ao compasso. Estas observações fundamentais, sugeridas pelo estudo do som, têm aplicação não menos valiosa no concernente à luz. Assim como os sons derivam do número de vibrações sonoras, assim as cores derivam das vibrações luminosas. O colorido de uma paisagem vale por uma espécie de música.
A verdura dos prados é formada pelo número, qual o tema de uma melodia. A rosa que se desbotou é o centro de uma esfera de vibrações luminosas, constituindo o matiz aparente, e o roxinol que trina em carícias, projeta no ar as vibrações sonoras características do seu tônus. Todo movimento é número, e todo número é harmonia. Não há dúvida de que existe, nesse estado de coisas, uma parte reservada às leis fisiológicas da nossa organização. Os sons audíveis começam nas vibrações lentas e acabam nas agudas, que o ouvido pode captar, sejam de 16 a 36.850 por segundo. As cores visíveis começam nas vibrações lentas e extinguem-se com as mais rápidas que a nossa retina possa apreender, ou sejam, de 458 trilhões por segundo, a 727 trilhões por segundo. Mas, não haveria como daí concluir que haja nisso apenas uma relação fortuita entre a nossa organização e os movimentos exteriores. Sons e cores estendem-se abaixo e acima dos limites de nossa organização, igualmente subordinados a regras numéricas. Há sons que o ouvido humano não pode captar, assim como há cores que nos escapam à retina. E no próprio limite de nossas percepções a relação entre estas e os nossos sentidos procede, ao menos em nossa opinião, do fato de não ter sido a construção do nosso organismo alheio ao número elo universal. Também a forma, em suas dissimulações mais ondeantes, pertence